agora todos nós somos ouvidos, né? Que você nos abrilhante aí com essa palestra. E fique à vontade, você já está autorizado para compartilhar sua tela. E você tem bastante tempo, que eu dei bastante tempo para você. Então, você sacaneou, né, cara? Você me deu tempo, vou falar demais. Mas tá bom, eu falo demais, não tem problema. Elber, mas muito obrigado aí pelo convite. Né? Que bom que deu certo, né? Porque no final eu não sabia nem se eu podia participar, porque eu ia estar viajando. No final tem que ser remoto de qualquer jeito, né? Foi os benefícios da pandemia e a gente poder... Eu não sabia se eu ia poder hoje estar aí em Sorocaba. Queria muito, né? Porque tem um carinho por Sorocaba, assim, que você sabe o quanto. Mas muito obrigado aí pelo convite e valeu demais, né? Tá, eu vou... Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Sim. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque como eu uso duas telas, você não deixou eu compartilhar a tela. Então, peraí. Você precisa me autorizar. Agradeço aí a presença de todo mundo também. Tô nervoso, cara. 80 pessoas para falar. Tô acostumado a fazer isso. Autorizado já. Já. Me fala se vocês estão vendo a minha tela. Tá duplicado, Mildo. Tá aparecendo a primeira tela e a próxima tela. É que como eu uso duas telas, eu nunca sei qual é que vai compartilhar. Peraí, eu vou ter que interromper. Tem que compartilhar essa, então. Agora? Agora tá show. Ok, perfeito. Tá, perfeito. Beleza. Bom, então, bom dia, pessoal. Obrigado aí, Elber, de novo pelo convite. É um prazer sempre, mesmo que virtualmente, voltar para Sorocaba. Como o Elber falou, eu fiz a faculdade, eu fiz na PUC em Sorocaba. Sou de São Paulo, mas acho que desde a infância, assim, o meu sonho era vir para a Amazônia. Então, quando eu acabei a faculdade, eu não queria saber o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria vir para a Amazônia. Então, e daí eu vim para cá, acabei o mestrado, a faculdade em Sorocaba, vim fazer o mestrado, fiz mestrado aqui, doutorado, e hoje eu sou professor da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências Biológicas, no Laboratório de Ecologia e Conservação. Pessoal, me chamem de miúdo, tá? O Luciano Montag é muito formal para o meu gosto. Bom, então eu vou falar um pouquinho do estudo da ictiofauna em riachos da Amazônia. É um tema extremamente amplo, né? Que a gente bolou, mas eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Amazônia. Mas para isso, eu vou começar dando uma introduçãozinha. Opa, desculpa. Do que a gente tem na Amazônia, né? Uma breve, para ter uma dimensão aí, para vocês entenderem a dimensão que a gente está falando do que é a Amazônia. Então, a gente tem uma das maiores bacias de drenagem, são aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados de bacia amazônica, 80% está no Brasil, 38% da América do Sul é bacia amazônica, e vocês olhem aqui que você está olhando a bacia amazônica, mas eu tenho ainda o rio Tocantins aqui do lado, que para muitos é parte da bacia amazônica, né? Porque o Tocantins ele vai desaguar aqui na foz do Amazonas, aqui na região do Marajó. Então, para muitos autores é considerado bacia amazônica e bacia do Tocantins. A gente tem uma diferença do que é bacia amazônica e o que é floresta amazônica. As delimitações são diferentes, né? Por exemplo, aqui a bacia do Tocantins, ela já não é mais floresta amazônica, né? Uma floresta, é cerrado para cá. E aqui a região das Guianas, por exemplo, a gente não tem, não é bacia amazônica, é bacia das Guianas, mas a gente tem floresta amazônica. Então, tem uma diferenciação aí, o que é bacia amazônica e o que é floresta amazônica. A gente tem uma temperatura na Amazônia bastante constante, né? A gente olha aqui e quem veio já para a Amazônia em qualquer período sabe quanto é quente. A gente vai ter variações assim de 28 a 32 graus, mas nunca passa de 32
e nunca diminui tanto. Aqui são os picos mínimos, mas é bem difícil, principalmente no inverno amazônico, que a gente chama, que seria o mês de julho, desculpa, em janeiro, quando você tem muita chuva. Então, você tem o inverno amazônico, que seria meio diferente do período do resto do Brasil. Bom, a temperatura é constante, mas a precipitação não é nada uniforme e a gente tem uma variação muito grande de chuva ao longo da bacia amazônica. Tem muita chuva na Amazônia, né? E essa chuva você faz ter uma variação do rio chegando até 15 metros em algumas regiões, principalmente aqui na bacia do Madeira e essas outras regiões. Aqui, Belém fica mais ou menos aqui, né? Manaus está aqui. Então, Manaus, vocês veem que tem essa variação muito grande da água, mas aqui na região do Baixo Amazonas, essa variação é menor. Bom, essa teoria do pulso de inundação, né, foi estabelecida pelo Jung, e você vê que isso é muito importante, porque a gente fala aqui das danças das águas, onde eu tenho um período de água muito alta, um período de água muito baixa. Isso para qualquer sistema hídrico. Mas na Amazônia, pelo tamanho desse pulso, é muito marcante e é muito marcante para a biodiversidade e até para quem vive dessa biodiversidade. Então, quando você tem as águas altas, você tem uma dominância de algumas espécies, né? E quando você tem águas baixas, você tem uma dominância de outras espécies e uma intensa predação, por exemplo. Então, você tem as garças aí usando essas águas baixas. O pescador sabe, né, que é o melhor período para se pescar está aqui nas águas baixas, porque os peixes estão mais concentrados. Aqui, ele teria que pescar, por exemplo, nas várzeas, nos igapós, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, esse pulso de inundação, ele também não é homogêneo ao longo de toda a bacia amazônica, né? Ele tem locais onde você tem mais intenso, períodos que são mais sutis. Isso aí vai dependendo muito da região. O principal rio da bacia amazônica é o Rio Amazonas, né? Ele não nasce como o Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele nasce aqui na região de Ucayali e ele vai mudar de nome pelo menos 7 vezes ao longo do seu percurso. Quando ele está vindo para o Brasil, ele chama Amazonas. Quando ele entra no Brasil, ele começa a chamar Solimões. Quando ele recebe o Negro aqui em Manaus, ele volta a chamar Amazonas. Por isso que a gente chama que é o Solimões Amazonas, né? Mas é o mesmo rio e ele tem uma extensão que pode estar entre 6.400 a 6.800 quilômetros. Isso vai depender muito de qual nascente você está considerando, porque ele tem um monte de nascentes pequenininhas, né, de riachinhos que vão formando o Rio Amazonas e que você pode não saber qual é a extensão real. Só que assim, daí ele fica... o Rio Nilo tem 6.650 e o Mississippi 6.418. Então, a gente pode pensar que o Amazonas, se for 6.800, ele é o maior rio do mundo, ou se ele não for 6.400, ele é o terceiro do mundo. Mas a gente considera 6.800 para a gente falar que a gente tem o maior rio do mundo. Nós temos 8 tributários com mais de 2.000 quilômetros, então são grandes tributários aqui, olha, né? Tem o Tapajós, Xingu, Tocantins, o Madeira, né? Então são vários rios aqui que são quase grandes bacias também. Então o Rio Amazonas, ele tem de 4 a 5 quilômetros de extensão, né? Aqui a gente vê, eu vou falar um pouquinho das águas brancas e água preta, e pode ter de 40 a 50 metros de profundidade, né? É bem grande, não tem. Essa questão da água, ela foi a primeira vez descrita pelo Wallace, em 1853. Só que ele chamava de água azul, que seria, chamou mais para frente de água preta. E mostra a origem dessas águas, ela tem diferenciação. Por exemplo, os rios de água branca, eles nascem nessa região verde aqui, que é o escudo das Guianas, que é a região andina, né? É um terreno muito recente comparado com os outros. Então tem muito sedimento indo, por isso que fica essa água marrom,
né? Os rios de água clara ou o azul são os rios que nascem no escudo do Brasil Central e no escudo da Guiana. São relevos muito antigos. Então a água é mais cristalina. E os rios de água preta nascem dentro da própria bacia. Por que essa água preta? Pela quantidade de matéria orgânica, de ácidos úmicos, fúvicos, deixa essa água preta. Então, acho que foi esse ano, o ano passado, saiu esse trabalho mostrando um pouquinho, né, das diferentes tipos de água e algumas características. Então, isso aqui é muito importante para a biodiversidade de peixe e organismos aquáticos, né? Então, olha, quantidade de pH, você tem um pH muito baixo para água preta e um pH bem alto para água branca. A transparência da água preta e água clara é alta, da água branca é baixa. Fertilidade de sedimento, baixo, baixo e alto. Então, aqui você tem as várzeas, por exemplo. As várzeas são as áreas inundadas da água branca. São altamente produtivas, porque a água tem muita produtividade. Então, e essa região tem uma biogeografia complexa e uma geologia complexa também. A formação dos Andes, como eu falei, é uma formação muito recente. Com a separação da Goduânia da África, você teve o surgimento dos Andes. Antigamente, você tinha o proto-Amazonas, onde o Amazonas ele corria ao contrário, então ele nascia nessa região e ia para a região dos Andes. Hoje a gente tem correndo para um lado ao contrário, né? Nasce aqui nos Andes e corre para o Oceano Atlântico. Então, essa separação da Goduânia, ela fez elevação dos Andes, mudança do curso principal do Amazonas, captura de várias drenagens e transgressões e regressões marinhas. Então, teve muitos eventos de cheia e seca por elevação do nível do mar. Isso fez com que a gente tivesse uma diversidade de hábitats e ambientes muito grandes na parte aquática. Então, por exemplo, a gente tem a região aqui da Foz, a gente tem os estuários, a gente tem o canal dos grandes rios, as planícies de inundações, né? Depende muito da classificação de quem está classificando, né? Se é um geólogo, se é um botânico, se é um geógrafo. Mas planície de inundação é aquela área alagada, a floresta alagada. Se for por água branca ou água preta, a gente chama de igapó. Se for por água preta ou clara, é igapó. Se for água branca, vai ser as várzeas. A gente tem a formação dos lagos, nós temos as praias, nós temos os riachos e manguezais e uma região costeira que faz parte aqui da Amazônia. Porém, mesmo com todos esses eventos, a gente teve alguns efeitos que trouxeram uma diversidade muito grande para a Amazônia. Por quê? Nós tivemos baixas ocasiões de glaciações e desertificações na Amazônia. Isso faz com que a gente tenha um aumento da taxa de diversificação e uma diminuição na taxa de extinções. Então, hoje a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta em peixes de água doce. Então, só trazendo alguns números aqui, então a gente tem no mundo 35.562 espécies de peixes no mundo, 17 mil aproximadamente para água doce, para a região neotropical mais de 6.000 espécies, e para a bacia amazônica, 2.716 espécies válidas. Isso aqui foi um trabalho do Dagosta e do Depina em 2019. Essa diversidade, né, está dividida principalmente em grande abundância nos caraciformes, né, que são os peixinhos lá de escama. Na maioria do que você pesca, você está falando, é um caraciforme. Os siluriformes, que são os peixes que não têm escama, ou têm placas ósseas. Os gimnotiformes, que são os peixes elétricos, os cicliformes, que são os carás, né, os tucunarés, e cipriniformes são os guppies, os guarus e coisinhas assim, peixinhos pequenininhos, geralmente vivíparos. E tem a outra grande diversidade aqui de menor quantidade de espécies. Bom, então a gente tem um número expressivo aqui de diversidade de espécies para a bacia amazônica. Então esse trabalho do Dagosta e do Depina, ele compara a diversidade para várias bacias e a Amazônia está disparadamente aqui na frente, com 2.716 espécies. Esse conhecimento ele vem sendo acumulado ao longo dos anos e a gente acredita que muita coisa ainda tem para ser descoberta para a Amazônia, né? A taxa de
de descrições de novas espécies aí é sempre crescente. O Kiko está aí para falar depois, o Ricardo também, melhor do que eu, que não sou sistemata, mas as taxas de descrição, principalmente às vezes para riachos, é grande, é muito alto. Bom, mas as primeiras descrições, elas começaram com os peixes grandes e os mais comuns, né? Aquilo que todo mundo enxerga, que a gente come. Então, já em 1648, 2 médicos publicaram o primeiro tratado de medicina e edição natural do Brasil com 100 espécies de peixes. Foi o primeiro relato das espécies de água doce para a América do Sul. Linneu, ele descreve 10 espécies no seu tratado, ele descreve 10 espécies de água doce. Aqui algumas espécies descritas por ele, mas até com os nomes, aqui eu fiz tem a correção dos nomes, provavelmente, né, porque não devia ter alguns problemas. O Bloch fez uma obra, já ilustrou, descreveu 21 espécies floriformes e caraciformes sul-americanos. Aqui algumas pranchas do Bloch, e aqui é uma coisa interessante, ó. Ele pega uma larva, por exemplo, provavelmente é uma larva de enguia, e coloca como se fosse uma larva de um poraqui, né? Mas se você olhar aqui pelo período, e essas imagens são ótimas, né? São perfeitas. Alexandre Rodrigues Ferreira, entre 83 e 72, ele fez umas expedições para a Amazônia Brasileira e Mato Grosso, né? O que está nesse livro, Viagens Filosóficas, e tem desenhos e descrições de algumas espécies também de água doce, né? Até o grande pirarucu aqui, que hoje está no primeiro pirarucu, está depositado no Museu de Lisboa. Bom, e daí teve uma importante expedição do Thayer, de 1865 a 1866, pegou desde o Rio de Janeiro a Amazônia, liderada pelo Agassiz, e fez uma expedição muito grande e relatou várias espécies de peixes, né? Foi um marco muito importante para o conhecimento da ictiofauna. E desde essa época até 2014, que eu apresento aqui, tem o projeto Amazon Fish Project, que ele vem flotando aonde a gente tem os conhecimentos de peixes para a Amazônia, né? Então, olha aqui uma evolução, aqui em 1869, 1974. Reparem que a gente precisa usar os rios, a gente não tem as estradas da Amazônia, ainda bem, depois eu falo um pouquinho dela. Mas os rios aqui dominam para a gente ter o conhecimento, e esse aqui é um cenário um pouco mais presente, né? Tá 2014, ainda tem uma defasagem de 6 anos, mas é uma coisa mais recente. Então, aqui um pouquinho do que a gente tem de conhecimento de espécies de peixes para a Amazônia, né? Como vem evoluindo ali ao longo dos anos, pode ver que está crescente ainda, a gente tem muito para se trabalhar com o peixe da Amazônia ainda. Isso aqui é dados do Amazon Fish também, mostrando a riqueza de espécies dentro dessas bacias. Então, uma das bacias mais ricas que nós temos é a bacia do Madeira, seguida pelo Negro. Bom, então, voltando um pouquinho nos dados do Amazon Fish, a gente consegue enxergar ainda algumas lacunas, principalmente nesse gráfico, nesse mapa de 2014, que ainda falta alguma coisa, falta um preenchimento. A gente está sempre seguindo grandes rios. E aqui a gente mostra que quem está faltando, a gente tem estudos ainda, tanto de conhecimento sistemática quanto ecologia, parece que a gente está fazendo tanta coisa com ecologia de riacho, mas ainda falta muita informação. E aí a gente chega nesses pequenos corpos d'água, que são os riachos, né? Caminho da canoa, né? Na língua tupi. O que tem de característica desses riachos? Geralmente a água é bastante ácida, água ácida, principalmente por ácido úmico e ácido fúlvico. Eles são pobres em nutrientes. O denso dossel, ele
diminui a quantidade de macrófitas aquáticas e algas são quase inexistentes. Então, o início da cadeia trófica é comprometida porque você não tem os produtores. Então, a cadeia alimentar depende de material alóctone, aquele material que vem fora do riacho. Então, a folha que cai, inseto que cai, fruto, isso tudo é o que é a base da cadeia. E as cheias são como eventos estocásticos. Diferente dos grandes rios, que eu falei do pulso de inundação, que você tem períodos de cheia, né? Quando está chovendo muito, os rios enchem, alagam a vegetação marginal. Para os igarapés, é um evento estocástico, porque depende da chuva local. O pulso de inundação, geralmente, é um acumulado de chuva, principalmente nas nascentes. Vai chovendo muito nas nascentes, vai jogando muita água e vai fazendo pulso de inundação periódico, né? Então tem o período do pulso de inundação. Para os riachos, é estocástico. Uma grande chuva que deu no local já faz o riacho transbordar, já cria uma planície de inundação e a biodiversidade de riachos, peixes podem acessar essas áreas terrestres, né? Então, de um evento muito estocástico. Bom, então a gente fez em 2017, né, a Nara, uma aluna minha que hoje está na Estadual de Minas Gerais, a gente queria entender um pouquinho quais são os efeitos das variações da bacia, então as variações regionais e locais para esses riachos. Então, a gente montou um desenho de coletar em 6 regiões da Amazônia, para aproximadamente 10 riachos em cada região. Aqui, a gente teve coleta de peixe, mas aqui a gente só avaliou a questão do habitat, né? E usou as variáveis do habitat e usou também variáveis espaciais. Então, assim, o tipo de relevo, a temperatura, a precipitação, usando também as variáveis do habitat, usando um protocolo do PEC, o Begô, que eu acho que vai fazer a apresentação hoje ainda, ele vai falar um pouquinho mais desse protocolo, só vou passar meio rapidinho, que esse protocolo usa várias medidas, são quase 150 medidas dentro do riacho, o Begô acho que vai explanar melhor, né? Então aqui só alguns exemplos dessas medidas, e as variáveis da bacia. Então, e as variáveis da bacia, né? Tem temperatura, altitude, declividade, área de drenagem, fragmentos grosseiros, argila. Então, para todos esses riachos que nós trabalhamos aqui. E o que a gente viu? Que não são nada homogêneos esses riachos, né? Eu lembro quando eu cheguei na Amazônia, para a prova de seleção do mestrado, eu tinha que estudar um livrinho do Scioli. E ele descreve lá que a Amazônia é homogênea. Depois, quando você vai andar porque assim o relevo é bem suave. Quando você vai a primeira vez para Carajás, por exemplo, que é na Amazônia, você entende que não tem nada de homogêneo, né? São uns penhascos assim para você subir e isso está refletido aqui nos riachos. Então, por exemplo, nesses riachos daqui do Anapu, você tem muita proporção de madeira e muita cobertura natural média. Já os riachos que estão em azul, eu tenho um hábitat de canal mais rápidos, bancos rebaixados e substratos finos. Esses riachos daqui, que é de Manaus e Santarém, eu tenho mais quantidade de raízes. Nos riachos aqui do Capim e do Acará, eu tenho maior cobertura grande. Cobertura são troncos grandes. E aqui a gente mostra um pouquinho da complexidade desses riachos. Um que eu destaco é o Anapu, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente dele quando a gente for falar de impacto, mas o Anapu é uma característica muito, porque é um rio-lago, na verdade. Então você tem os riachos afogados. Por eventos geológicos, o rio ele já foi afogado, então você tem o canal do Anapu e não tem mais o pulso de inundação. Parece que o rio encheu e nunca mais voltou. Como se fosse hoje um grande reservatório. E isso fez com que afogasse os riachos. Então você tem assim, nascentes, riachos de primeira ou segunda ordem, que geralmente tem 3 metros de largura ou 2 metros de largura, você tem 20 metros de largura aqui, porque foi afogando toda a mata. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é muito característico. E a gente vê isso
nessa heterogeneidade dos riachos de Cachoanã, que é a bacia do Amapu. A altitude foi bem relevante para essas áreas. Olha, aqui já é quase escudo da Guiana, escudo do Brasil Central, que é Juruena, o Tapajós também tem influência, e o Negro. E o Capim-Cará. E Cachoanã fica na região mais baixa aqui mesmo, né? Uma região com baixa declividade. E a heterogeneidade aí de variáveis espaciais deu para Juruena e Tapajós, que são os riachos que estão mais em cabeceira. Então, a água é mais corrente, tem presença de rochas, os outros são muitas folhas. Aqui a gente tem muita rocha, né, por causa da velocidade de correnteza. Bom, e daí o que a gente sabe de ecologia de peixe de riacho? Vamos falar de peixe agora. O primeiro trabalho que envolveu alguma coisa com ecologia de peixe foi o trabalho Knoppel, de Jung e do Gerry, com a descrição desse Briconopsis, né, o Briconopsis impai, onde ele faz alguma menção sobre a ecologia da espécie. Mas teoricamente, é o trabalho de 68, de primeiro trabalho de ecologia de peixe de riacho. Esse trabalho foi fruto da coleta do Fitalk e do Jung, né, desses dois pesquisadores que estavam no INPA, na verdade. O Jung, que hoje é da Universidade do Estado do Amazonas. O Fitalk, infelizmente, é falecido, mas eles que começaram a coletar os peixes e fazer os primeiros trabalhos de ecologia de peixe. Com esses dados, o Knoppel, em 1970, publicou um artigo clássico aí, que eu acho que quem trabalha com alimentação de peixe já deve ter lido ou tem que ler, que ele trabalhou com a alimentação de peixes da Amazônia Central, né? Então, com a parte ecológica bem forte para peixe de riacho. Depois disso, olha, só para vocês verem, se a gente pula de 1970 para 1993, extremamente recente, né? Um trabalho da Cláudia Deus, que é com alimentação e distribuição de espécies de peixes no Igarapé Candiru, no Amazonas. E que seria, então, nessa nova geração, o primeiro trabalho com ecologia mesmo de peixes para a Amazônia. E depois de 95, teve outro trabalho da Cláudia, trabalhando com riachos urbanos, e daí em 98, o Sabino e o Jansen publicam um trabalho com os peixes da Amazônia Central, com padrões de diversidade, padrões de alimentação e padrões de atividade, né? E aí a gente começa a crescer realmente os trabalhos de ecologia de peixes de riacho. E que padrões são esses da diversidade, né? Então a gente tem esse trabalho que saiu da NARA também esse ano aqui, que a gente queria entender qual o papel do espaço e das variáveis ambientais, né, a escala local, sobre a diversidade alfa, a diversidade beta, a diversidade taxonômica e funcional para peixe de riacho. Bem, então o que a gente tinha de hipótese, né? Que a gente teria uma variação, o local, a bacia e o espaço biogeográfico, então as bacias, eles iam influenciar na diversidade alfa e beta. Então a diversidade alfa é aquela diversidade de um ponto, a diversidade beta é entre os pares dos pontos, né? Tanto na diversidade taxonômica quanto na diversidade funcional. Então, para isso, a gente fez as coletas de peixes. Geralmente aqui a gente usa só a peneira. A gente faz 6 horas dentro de um trecho de 150 metros. A gente já tentou outros métodos, mas a gente vê que a peneira é um dos métodos que a gente consegue padronizar melhor, né? A pesca elétrica seria o excelente, mas não funciona direito aqui na Amazônia. Não funciona aqui na Amazônia. A condutividade dos riachos são muito baixos. A gente teria quase que acertar o eletrodo na cabeça do peixe para conseguir pegar o peixe, né? Porque tentar jogar na água não funciona. E a peneira é um método, a gente sabe que é bastante seletivo, mas a gente consegue uma padronização. Então, o que eu estou fazendo no riacho, eu estou conseguindo fazer exatamente no outro riacho. Se eu misturasse métodos, isso ia dar um problema depois de amostragem. Bom, então os peixes, para a variação taxonômica, a gente identificava o peixe, e para funcional, a gente utilizava as categorias tróficas
e categorias e descrições ecomorfológicas. Bem, então aqui nesses seis regiões, acho que foram mais de 60, 70 riachos, né? A gente coletou 15.645 indivíduos, 111 espécies, 26 famílias e 7 ordens. Aqui são algumas espécies mais abundantes. E outras mais frequentes, né, que são o mussum e os jejus. Bom, dentro desse projeto da Nara, né, que foi a tese dela, a gente pensou, vamos pelo menos entender como é que funciona a diversidade funcional, né, como os traços ecomorfológicos estão respondendo a essas regiões. E daí saiu o trabalho a dissertação da Luciana, que a gente mostrou para as regiões, a gente tem características ecomorfológicas para cada região por causa exatamente do espaço, né, das condições ambientais. Então, por exemplo, quando a gente pega para o acará e capim, a gente tem peixes com corpo com maior depressão, são os mais achatadinhos. Para a região do Anapu, e é mais o Anapu, você tem os peixes mais altos, né, como os ciclídeos, os bichos que vivem mais no meio das folhas. Então, o ambiente tem uma forte relação aí com o que você tem de comunidade, as características ecomorfológicas daquela comunidade. Bom, daí voltando para o trabalho da Nara, o que a gente conseguiu ver? Que a diversidade taxonômica alfa, ela tem um efeito local, principalmente pela presença de rochas, mas tem um efeito também espacial. Então, o espaço, né, entre um ponto e outro teve uma forte influência. Para a diversidade alfa funcional, somente local. Não teve efeito nem da bacia, nem biogeográfico. Para a diversidade beta taxonômica, a biogeografia, então, a região biogeográfica foi importante, seguido pela bacia. E para a beta funcional, somente o biogeográfico. Então, para a diversidade beta, o biogeográfico é importante. Então, quando você compara riachos de uma localidade com outro pool regional, tem que tomar cuidado, porque isso aí vai ser tem um efeito biogeográfico importante. Aquele conjunto de espécies daquela região é um fator importante. Então, aqui um pouquinho do que cada espécie está explicando, cada grupo e o ambiente, né? Então, essas regiões daqui mais altas, então a velocidade em correnteza é importante, porque eu tenho umas encostas mais acentuadas e o biogeográfico. Nessa região, aqui por baixo, mais por baixo Amazonas, água lenta e presença de madeiras, as encostas são menos acentuadas. Aqui a gente tem o local de novo, a velocidade da correnteza e a bacia, a altitude muito elevada, principalmente Juruena. E essa região, presença de madeira, baixa altitude e biogeográfico. Isso aqui para funcional, o que eu passei anteriormente era taxonômico. Então, de resumão, né, a gente tem que a diversidade taxonômica, alfa taxonômica, tem uma influência muito importante pelas variáveis locais e pelo espaço, principalmente porque tem um isolamento por ser em áreas com maiores declividades. A diversidade alfa funcional, o substrato é bastante importante. A beta taxonômico, o biogeográfico, e o beta funcional também é biogeográfico. Então, as dimensões da bacia, o isolamento dos peixes do riacho aumenta a nossa diversidade beta taxonômica. Bem, mas a Amazônia não é tudo isso bonito, a gente tem as ameaças aí muito fortes na Amazônia, tá? Então, assim, a gente tem uma perda de cobertura florestal e fragmentação muito forte na Amazônia. Principalmente, o início disso começou na década de 70, por incentivos fiscais para a gente ocupar a Amazônia, né, do governo federal, de ocupar a Amazônia, de criação de estradas, de plantação de agricultura. Então, houve um incentivo muito grande para se ocupar a Amazônia. E isso é refletido nessa linha aqui, ó, onde você tem acesso ao resto do Brasil, né? Onde você tem a entrada das estradas. Então, a gente começa a ter uns cenários dessa forma. Bom, então, assim, a gente tem aqui as estradas. Então, aonde a gente tem estradas, a gente tem desmatamento, inevitável.
né? Isso aqui seria um cenário bem pessimista para 2050, porque pelos planejamentos de estradas que a gente tem para a Amazônia, então a gente vai perdendo a Amazônia. Então a gente tem aqui incentivo principalmente para fronteiras agrícolas. Esses aqui são os estados que mais têm problema de desmatamento para a agricultura. Mato Grosso, Pará, Tocantins, Rondônia, Amazônia e Acre, e o que forma o arco do desmatamento, onde você tem 93% de exploração madeireira nessa região. Então, quando você chega à estrada, você abre o caminho para várias outras atividades econômicas. Extração de madeira, mineração, agricultura de ciclo curto, agricultura de ciclo longo, urbanização e pastagem. Então, a chegada de uma estrada numa região, num lugar, ela ocasiona esse monte de atividades. Então, assim, a gente tem que a Amazônia está sendo convertida, por exemplo, para o que a gente tem de conversão são 7 mil hectares para gado, 10 mil hectares para soja, para agricultura de ciclo curto, e 403 mil hectares de desmatamento para retirada de madeira. Então, assim, e essas atividades ocasionam o quê? Fragmentação de habitat, né? Então, a gente vê manchinhas de floresta, então tem toda a questão de conexão desses fragmentos, se isso é viável para a biodiversidade, danos no solo, vulnerabilidade a queimadas, a gente está vendo aí o que tem acontecido na Amazônia, Pantanal, né, das queimadas, e por fim a gente tem alterações da biodiversidade. Porém, não só isso, né? A gente já saiu esse trabalho esse ano mostrando, quem tiver interesse depois eu mando ou coloco o link para vocês, mas mostrando, aqui são as pandemias, eventos de pandemia, né, de emergência de doenças infecciosas com atividades humanas, né? Então, olha aqui, ó, a gente está agora nesse momento onde você tem, para todo mundo, mudanças gigantes do uso da terra. Já tem alguns trabalhos mostrando que até o próprio Covid é um efeito do desmatamento, do uso da terra, surgiu na China, é um evento disso, e está aqui a pandemia de hoje. Então, isso aqui são eventos de pandemia, onde essas atividades estavam frequentes naquele momento. Tá? Depois esse trabalho é bem legal, depois a gente pode falar um pouquinho dele. Bom, a gente fez esse trabalho em 2014, 2015, eu acho, né? O meu orientador, o Barton, que liderou, e a gente foi convidado para falar quais são os problemas da Amazônia. Isso daí há 10 anos atrás, quase, né? E a gente mostrou que o principal problema da Amazônia é a modificação de hábitat, né? Os tamanhos da setinha aqui são também o tamanho do problema. A gente não tem problema de falta de água doce na Amazônia, mas a gente tem problema de modificação de hábitat. Essa modificação do hábitat, ela ocasiona a poluição, como a poluição também ocasiona mudanças de hábitat. Essa modificação do hábitat vai afetar em muito a nossa exploração, a pesca, né? E que essa modificação do hábitat também vai ocasionar mudanças globais, como as mudanças globais vão ter modificação de hábitat. É muito estranho, quando a gente fez essa reunião, a gente convidou vários pesquisadores da Amazônia, então até o pessoal que está lá nos Andes. E a gente tem um problema, por exemplo, de degelo na Amazônia. Por causa das mudanças globais, a gente está tendo degelo das camadas polares dos Andes, que a gente nunca ia pensar. Outra coisa, aqui a gente tem a introdução de espécies. A gente tem um problema de introdução de truta na região andina da Amazônia, né? Que quando a gente está aqui para baixo, a dimensão da Amazônia é tão grande que a gente não consegue pensar, truta na Amazônia. Bom, então modificação do hábitat é principalmente a perda de modificação de ecossistemas e ecótonos, né? Principalmente aqui as hidrelétricas e as madeireiras. A gente tem a perda da vegetação ripária,
Então, onde essa vegetação, como eu falei lá no começo, os riachos, eles têm pouca produtividade primária, né? E isso precisa de alguém trazendo alimento para eles. Quem que vai trazer esse alimento? A gente tem alimento, vem de alimento, sítio reprodutivo e refúgio, vem da vegetação ripária. É uma barreira física, né? As matas ripárias ou mata ciliar, eu acho que o Valtinho falou ontem, né, um pouquinho da importância dessas matas ciliares. Elas protegem os corpos d'água, né? Então, precisa ter essa mata ciliar, porque senão vai vir assoreamento, contaminantes, tudo para dentro do riacho. E eles regulam a temperatura. Os riachos, alguns têm água corrente, então se você tem água corrente, você tem bastante oxigênio. Mas a maioria não tem água tão corrente. Então a quantidade de oxigênio é baixa. Se você tira a vegetação, você eleva muito a temperatura da água. Você elevando a temperatura da água, o oxigênio vai embora também. Então ela controla a temperatura e controla o oxigênio. Quando você tira a vegetação ciliar, o que acontece? Você tem redução da oferta de recursos alóctones, esse recurso que vem de fora. E daí você tem uma mudança nas relações tróficas, um assoreamento e erosão e alteração de substrato. Bom, eita, eu acho que eu pulei demais. Não, é que isso aqui, na verdade, então a gente voltou aqui rapidinho, e daí a gente fez um trabalho que foi o meu pós-doc, em 2018, com o professor Wannen Miller, onde a gente avaliou para a bacia do Cará e Capim qual o efeito do ambiente local e da paisagem, né? Porque a gente tem um mosaico aqui de usos de terra. Então, por exemplo, a gente tem nessa região do Cará e Capim, Belém fica mais ou menos aqui para cima, né? Ó, Belém está mais ou menos aqui, e a gente está bem nessa região aqui. É o começo do arco do desmatamento, tá? Então aqui é uma área do arco do desmatamento. Então você tem o habitat local. A gente queria saber o que interfere na comunidade de peixes: o habitat local, a paisagem ou a distância entre os pontos que são relevantes? Porque a gente tem os pontos muito segregados, né? A gente não consegue fazer um desenho perfeito, onde colocar todos os pontos equidistantes. A gente tem que ir aonde tem estrada, aonde eu tenho acesso, aonde que o morador lá, o fazendeiro, deixa eu entrar dentro da propriedade dele. Então, fica meio agregado esses pontos. Então, a gente precisa avaliar também essa distância. Então, nesse trabalho, a gente avaliou 71 riachos, né, que são esses pontinhos pretos, com diferentes categorias de uso. Então, floresta primária, floresta secundária, agricultura, pastagem, solos, poços, que são indicados aqui. Uma coisa que a gente tomou cuidado é porque quando eu cheguei para fazer esse trabalho, eu falei, não, vamos categorizar, né? Então, eu tenho riachos de pastagem, eu tenho riachos urbanos, eu tenho riachos de palma de dendê. Só que daí, quando a gente foi começar a olhar esses dados, a gente viu que não era um riacho. Quando você tinha um riacho, ele não estava exposto a somente um tipo de uso. Então, assim, ele não estava num local onde tinha riacho urbano. Não é que só tinha cidade. Tinha cidade, tinha floresta, tinha plantação, tinha vários usos. Então, a gente começou a perceber que é um múltiplo uso. Não daria para eu categorizar. Então, a gente decidiu que a gente ia usar as porcentagens de uso, né? Que seria uma coisa mais coerente. Como nesse desenho aqui, né? Eu tenho vários usos. Eu não tenho, dentro desse riacho, eu não tenho somente um. Seria lindo, porque daí eu teria um desenho mais forte, mas eu não tenho isso, né? Às vezes eu tenho riachos, nenhum dos nossos riachos é 100% pastagem. Ele é, sei lá, 20% pastagem, 80% floresta. O outro riacho é 80% floresta e 20% pastagem. Então, a gente teve que tomar esse cuidado para não categorizar as coisas, que é uma coisa natural do ser humano. A gente gosta de categorizar. Só que a gente tinha que enxergar o mundo mais contínuo e menos categórico para tudo na vida. Bom, então o que a gente começou a perceber? A gente trabalhou tanto com a presença e ausência, quanto a abundância, né? Então, presença e ausência, eu só falava se tinha o peixe ou não tinha o peixe. E a abundância, quantidade de peixe. A gente consegue enxergar. Então, eu peguei as porcentagens de floresta primária,
né, o que eu acredito, que eu tinha a hipótese que se eu tenho mais floresta primária, eu tenho uma qualidade ambiental melhor. Se eu tenho menos floresta primária, não importando qual uso, eu tinha pior. Então, a gente conseguiu enxergar aqui um pouquinho, ó, isso aqui são as minhas variáveis ambientais, tá? Então, aqui são os riachos. Eu consigo enxergar os riachos mais florestados e os riachos menos florestados, né? Então, por exemplo, eu vou passar mais para frente para falar o que é o que puxou essas variáveis. Bom, então, quando eu fiz a minha partição de variância das minhas variáveis, eu percebi que o habitat local é importante, 80%. A paisagem é 2%, isso para presença e ausência, né? Então, o que tem na matriz em volta é importante. E a distância também é importante. Todos deram significativo, mas o habitat local é o mais importante para a presença e ausência. Quando eu falo da abundância, eu tenho algumas diferenças. Olha a porcentagem que eu me dou, 14%. Você fala, nossa, 14% é baixo. Mas olha, a gente está falando num sistema que é extremamente complexo, né? Quando o Kirk, o Emílio, olhou os dados, ele pegou e falou, nossa, 79% de resíduos, significa que 79% do que está acontecendo no meu sistema, eu não consigo entender. E só 8%? Daí eu falei, Kirk, a gente está em riacho amazônico, riacho tropical, tem muita coisa acontecendo. E realmente, é um resíduo alto, mas se a gente comparar com outros trabalhos para a região tropical, a gente vai ver que tem muita outra coisa. As interações das espécies, a gente não avaliou nada de interação entre espécies. Isso pode estar aqui dentro desse resíduo. E a mesma coisa para a abundância, né? 67%, ó, melhorou. Eu estou explicando um pouquinho mais. E 14% é o local, né? Então, quando a gente olha esse resíduo, a gente fica pensando, nossa, 67% de outras coisas está acontecendo no meu sistema e eu não consigo capturar. É a vida, né? Vamos trabalhar nas regiões tropicais. Se a gente vai em região temperada, que as coisas aparentemente são mais simples, o resíduo, vocês vão ver que resíduos são bem baixos. E a gente consegue explicar melhor. Aqui eu não consigo explicar muito bem, não. Mas 67% a gente conseguiu convencer até a revista que 67% é um número bom, né, de resíduo. E eu tenho 14% aí ao local. Eu ia falar um pouquinho das variáveis. A gente percebeu que as variáveis do habitat local, principalmente em áreas que você não tem floresta, áreas com floresta, eu tenho muito abrigo para peixe, né? Então os peixes conseguem ter mais abrigos. Eu tenho as margens cavadas. Margens cavadas, acho que o Begô vai mostrar um pouquinho melhor. Você tem a margem e vai formando um buraco aqui, porque fica passando a água. Então vai escavando essa área. Essa escavação da área forma abrigo para peixe. Quando eu tiro a vegetação, eu transformo isso num plano. E daí não tem onde abrigo para peixe. Então, são características sutis que, para a ictiofauna, é extremamente importante. Bom, então aqui, esse aqui tem um outro trabalho que a gente foi avaliar, a questão de impacto, mas na floresta de Caxonã, lá no Rio Anapu, que eu falei daqueles riachos estranhos, que são os riachos que são afogados. O que aconteceu aqui? Olhando no mapa, aqui é o Rio Anapu. Só que o Rio Anapu, aqui ó, dá para ver um pedacinho do Amazonas, tá? Olhando aqui o mapa, né? O Amazonas está correndo para cá. Então, aqui eu tenho o Amazonas. Esse Rio Anapu, ele corria reto para cá e ia cair no Amazonas, né? E ele era um rio normal. A gente chama, nos trabalhos, é citado como Paleo Anapu. Por causa de processo de sedimentação, lá no Holoceno, 7.000, 9.000 anos atrás, começou a sedimentar e fechou essa passagem do Anapu para o Amazonas. E o Anapu se represou, como um evento, como uma represa, né, que o pessoal faz para represar água para a usina hidrelétrica ou para reservatório de água, de fechar o rio. Aconteceu exatamente isso aqui, só que de um evento natural. Quando fechou a água começou a invadir, né? Se você tem uma água corrente, você tampa, se você faz um bloqueio, a água começa a encher e forma um grande lago. E foi isso que aconteceu aqui. Então, isso aqui você consegue encontrar o Anapu.
O Anapu, você vai medir profundidade, ele chega quase a 15 metros, 20 metros, só que essas áreas alagadas não passam de 2 metros, porque é aquele pulso de inundação, são as áreas alagadas permanentemente alagadas. E isso influenciou, isso aconteceu aqui, daí o Anapu escorreu para cá, daí formou umas outras baías iguais aqui, né, porque mudou todo o sistema. E esse afogamento do rio aqui do Anapu afogou também os riachos, né? Então você tem uma influência aqui nos riachos. Então tem os riachos com uma água com muita área alagada, e isso não é de seca e cheia, é permanente. E além de tudo, para piorar as condições de lugar, assim, que você falar, não, Cachoeirão é muito diferente, aqui eu tenho a influência da maré ainda, né? O mar está aqui, mas a gente tem influência da maré. Então, o riacho, num período do dia, ele está correndo para um lado, bem sutil, mas ele corre para um lado, no outro período do dia, ele está correndo ao contrário. Então, o riacho, a água enche e sobe. Então, o evento de maré é muito mais forte do que o evento de pulso de inundação para esses riachos. Mas aqui é totalmente água doce. Mas eu tenho efeito de maré por causa da força aqui do oceano. Bom, então o que a gente queria ver? Bom, eu tenho riachos nessas mesmas condições dentro da Flona, que é uma Floresta Nacional de Cachoeirão, e eu tenho uma região que tem os riachos com as mesmas categorias, né, classificados aqui com essa outra baía aqui, que é quase o mesmo rio, no mesmo pool regional, mas não estão dentro de uma unidade de conservação, estão fora de uma unidade de conservação. E daí a gente quis olhar e enxergar assim, olha, será que quanto que a unidade de conservação protege dos riachos? A gente sabe que dificilmente é criada uma unidade de conservação baseada em recursos hídricos, né? Saiu um trabalho desse ano da CISA, foi da CISA, mostrando isso, né? Que essa criação de unidade de conservação baseado no meio terrestre ou no grupos terrestres ou delimitações terrestres, acho que foi 30%, protege 30% da parte aquática, porque a gente não tem políticas ainda para se criar unidade de conservação para regiões aquáticas, né? Não leva em consideração uma bacia, às vezes pega metade de uma bacia somente, a unidade de conservação. Bom, então daí a gente fez esse trabalho e a gente conseguiu ver algumas coisas. Por exemplo, um riacho que é dentro da Flona, né? Então eu tenho aqui, ó, que eu falei para vocês um pouquinho das margens cavadas. Mesmo sendo esse riacho bastante amplo, eu tenho alguns abrigos ainda. Quando eu vou para o Igarapé, fora da Flona, eu vejo esse cenário aqui. Então, a vegetação mais aberta, processo de erosão aqui do lado, né, sedimentação, onde eu diminuo o abrigo para peixe. Depois eu vou explicar um pouquinho por que acontece isso fora de Cachoeirão. Substrato tipo madeira, né? Então, presença de galhos misturado com banco de folhas. Isso aqui é dentro do riacho, né? Onde eu tenho muita folha. Como a correnteza é bem baixa, e esse igarapé está no meio de uma floresta, né, alagada, eu tenho uma quantidade de folhas e galhos aqui muito grande. Quando eu vou para fora do riacho, por causa da sedimentação, eu começo a ver o sedimento cobrindo esse banco de folhas. Então, tem muita espécie de peixe que vai viver aqui no meio dessas folhas, esses espaços entre as folhas, os troncos, né, os galinhos e tal. Quando eu jogo sedimento fino em cima dessa areia, eu não tenho mais espaço para a galerinha dos peixes lá se encontrarem, se esconderem. Então, eu diminuo a minha complexidade estrutural do riacho. Madeira, né? Essas madeiras grossas, assim, ó, quando caem do riacho, a gente, quem não vê, fala, nossa, esse riacho é sujo, né? Olha, esse aqui tá mais bonitinho, tá tudo limpinho. Essas madeiras que caem dentro do riacho são extremamente importantes, né? Peixe fica escondido debaixo desses riachos. Isso aqui é puleiro para um monte de espécies de insetos que vão ser alimento dos peixes, né? As odonatas, as libélulas, usam isso daqui fantasticamente como puleiro, e elas são extremamente territoriais. Se eu tiro esse puleiro, acabou, eu fico nesse ambiente aqui, ó.
Então, é um canal livre, sem peças dependuradas, né, sem a vegetação ou troncos maiores. E a gente viu que proporção de impacto humano. Então, aqui dentro de Cachoeira, a gente não tinha nenhuma visualmente impacto humano. Já fora, a gente tinha o pessoal fechando o riacho para ninguém passar, por exemplo, fazendo uma porteira no riacho, e supressão da vegetação. E daí, por que quem está causando... Opa, aqui acabou. Quem é que está causando esses impactos, principalmente esse tipo de madeira? A gente vê que tem uma vegetação em torno. O que acontece é, como a gente tem a extração madeireira muito forte fora da floma, o pessoal precisa escoar a madeira de alguma forma. Então, eles vão escoar onde? Eles vão escoar a madeira pelos riachos. E se o riacho estiver nessas condições, o que não vai conseguir passar uma canoa aqui. Então, na verdade, a população não é o efeito da extração madeireira, porque eles fazem a extração madeireira longe dos riachos, por causa do terreno, outros fatores. Mas, na verdade, eles usam o riacho como estrada para passar o barquinho cheio de madeira. Então, eles precisam limpar o canal. Então, eles tiram toda a madeira, a vegetação que está dependurada, né, nessa formação, eles tiram para limpar, só que a hora que eles tiram essa vegetação, você começa a ter assoreamento e você começa a diminuir o canal. Quando você vai olhar, você vai ver que os riachos também, fora da flora, eles são mais profundos. Por quê? As pessoas escavam o riacho para poder passar. Então, a gente esperava que fosse efeito da extração madeireira diretamente, mas na verdade não é da extração madeireira. É efeito das comunidades, da população que vai passar com o riacho, vai passar com a madeira dentro do riacho. É o que não acontece em Cachoeira. Tá? Se você olhar na imagem, você vai ver que, aparentemente, fora ali de Cachoeira, tá boa a vegetação. Tá boa a vegetação, mas os riachos não estão. Daqui a um outro trabalho, que até o Begô, foi a tese do Begô, né, do Thiago Begô, que vai dar palestra mais tarde, que seria o efeito da óleo de palma na Amazônia. A palma, deixa eu só dar um contexto, a palma a gente acha sempre que ela é o dendê, né? A palma de dendê. Por que se usa tanto a palma de dendê? A palma de dendê não é só para o dendê. O dendê é o mínimo, que é o produto lá que a região norte e nordeste utilizam muito. Mas quase tudo que você usa de cosmético, doce, Nutella, você tem óleo de dendê, né? E a palma de dendê expandiu muito para regiões da Tailândia, né? Tem a história dos orangotangos perdendo vegetação por causa do dendê, isso é verdade. E a Amazônia tem crescido também com o dendê, principalmente aqui no estado do Pará. Então, junto com a parceria com uma empresa de dendê, a Agropalma, convidaram a gente para fazer um trabalho para avaliar os riscos mesmo desse óleo de palma, né? Então, a gente fez coleta em riachos dentro da palma, né? Então, nessa estrutura, e riachos em áreas de fragmentos florestais que eles têm. A gente sempre tem que tomar cuidado de tentar pegar o mesmo pool regional. Eu não posso usar a área de dendê aqui e coletar muito distante as minhas áreas de floresta, porque o pool regional, as espécies, obviamente que vão ser outras. Então, a gente tomou cuidado de pegar sempre florestas dentro da matriz de palma. O que a gente viu de modificações? Então, a gente viu que dentro dos riachos, na área de floresta, eu tenho variação da dinâmica do fluxo do canal, então eu tenho muita vegetação caída. Essa vegetação, eu esqueci de falar um pouquinho, ela também forma piscinas dentro do riacho. Então, por causa dos troncos caídos, vai formando piscinas e eu tenho um conjunto de fauna que é adaptada para viver nessas piscinas. Quando eu vou para os riachos fora da palma, eles sempre deixam uma vegetação ripara, os 30 metros, né, de vegetação ripara que tem a legislação. Mas mesmo assim você tem uma diminuição dessa complexidade, né? Olha aqui, você vai ver que é um riacho muito mais limpo para fora da área. Riachos dentro da palma, você tem predominância de areia. Como o solo está desprotegido fora da palma, você tem uma predominância de silt e argila.
E dentro da areia, aqui na região dentro da palma, a gente ficou surpreendido que a gente coletou os freatóbios cisternados. Os freatóbios são peixinhos do lençol freático. E essas áreas daqui de areia são nascentes. Então você tem fuga de nascentes nessas regiões de areia. Então o freatóbios a gente conseguiu coletar não no lençol freático, mas nessas regiões. Não foi uma abundância grande, mas é um bichinho interessante que vive só em lençol freático e a gente encontrou aqui nessas áreas de areia por causa desses escapes de nascentes. Outras evidências que a gente encontrou em área de palma são os impactos humanos não agrícolas. Então, estrutura. Então, o pessoal faz balneário, né, para tomar banho, às vezes para lavar, para pegar água para lavar a palma, né, algumas assoreamentos ou pontes que são criadas dentro dos riachos. Um outro uso de terra também que nós avaliamos foi o efeito impacto da madeireiras manejadas, né? A gente tem dois tipos de você fazer extração madeireira. Você tem a convencional, onde o cara abre uma estrada dentro da floresta, corta a árvore e derruba. Não se preocupa se essa árvore derrubada vai trazer outras espécies por causa dos cipós que estão entrelaçados e cai, derruba tudo e você vai aumentando. Isso é a madeireira convencional. Mas já se tem uma prática que é a madeireira manejada. A madeireira manejada, você tem todo um trabalho de preparação da área para a extração madeireira. Então, todas as árvores de uma região, elas são mapeadas, elas são medidas, então, para ver espécie, tamanho, várias coisas. Quando eu seleciono uma árvore para ser derrubada, eu tenho que tomar cuidado em subir essa árvore, cortar todos os cipós, para não ter perigo dessa madeira trazer outras árvores juntas. Eu não crio a estrada, eu crio somente, eu puxo essa madeira com um cabo, então ela só vai sair o tamanho, né? A estrada que eu entraria com um caminhão para puxar a madeira, eu puxaria só com um cabo de aço puxando esse tronco. Então, seriam medidas para você reduzir esses danos, né? É inevitável. Lá em Cachoanã, eles começaram esse ano, foi dado o licenciamento ambiental de se explorar a madeira dentro da flora de Cachoanã. A gente não sabe os estragos ainda, mas pelo menos não é madeira convencional. Se fosse a convencional, acaba com tudo. O manejado, como eu vou mostrar para vocês aqui, é bem sutil as diferenças. Por exemplo, a gente tem, mesmo com tomando esse cuidado de tirar qual tipo de madeira eu vou tirar, se eu não vou abrir uma estrada, se eu não vou desmatar muito, ainda a gente encontra algumas evidências. Por exemplo, isso aqui é um riacho de área de floresta, um riacho de cara de exploração. Você tem como você tira as árvores grandes, e as árvores grandes é quem dá a cobertura, isso é evidente que vai ter uma influência muito forte da abertura de dossel, né? Então, você olha, eu não esqueci de colocar aqui, mas quando a gente olha a comunidade de peixe, você não vê diferença, você não tem esses efeitos ainda significativos da extração madeireira, né? Bom, dentro desses usos ainda, um recente que a gente começou a trabalhar aqui, o Elber também já tem trabalhado e mostrando isso que está um problema global, é a contaminação por resíduos plásticos dentro dos riachos, né? A gente já tinha evidência, isso quase não é mais novidade, né? Todos os ambientes estão contaminados hoje por plástico, né? Por partículas plásticas. Os oceanos é o que mais chama mais atenção, já descobriu-se que tem no ar, humanos já têm encontrado resíduos de plástico nos órgãos, mas ainda a gente não conhecia sobre os riachos da Amazônia, né? Como é que esses riachos estão sendo afetados pela contaminação plástica. A gente aqui na Amazônia, a gente já tinha 2 trabalhos com rio Xingu, e um trabalho na região do estuário. E
vamos falar, não, vamos ver os riachos, porque, pela nossa hipótese, o riacho é o que está mais próximo das cidades. É esse o grande problema dos riachos. Os riachinhos estão na cidade. As pessoas estão muito mais com acesso a riacho do que os grandes rios. Então, vamos lá trabalhar com os riachos. Então, a gente pegou os riachinhos, né? Eles são muito vulneráveis à lixiviação de resíduos sólidos, inclusive o microplástico. O ambiente terrestre, como ele fornece fruta, ele tem essa dependência já da floresta natural, ele vai ter dependência dos plásticos também. E isso a gente evidenciou. Então, aqui, os riachos, a gente pegou 2 regiões, né? Uma próxima aqui de Belém, Barcarena, e uma na Bacia do Capim, né? Então, aqui Barcarena e algumas evidências aqui. Essas são a carinha dos riachos. Vejam que os riachos, o que está em vermelho aqui é área urbana, então, mas tem alguns riachos também em áreas de floresta. E o que a gente encontrou? A gente trabalhou com 14 espécies, 68 indivíduos. 98% dos peixes tinha contaminação plástica. Na verdade, um indivíduo de uma espécie não tinha nenhum fragmento. E isso foi encontrado tanto plástico nas brânquias quanto no estômago. Aqui tem algumas imagens dos plásticos. A gente também avaliou um pouquinho se tinha alguma diferença das espécies, né? Espécies que eram mais propícias a ter contaminação plástica ou espécies não. E a gente verificou que para as brânquias, principalmente creniciclas e pimelodelas, você tem uma concentração maior de microplástico. Quando a gente encontrou no gastrointestinal, você teve espécies que teve menos impacto. Todos tinham, mas essas 2 espécies, o Polycentrus scoburgi e o Hemigramus niteriatus, você tinha uma quantidade menor de microplástico, né? Isso está muito relacionado à forma de captura, né? O peixe ele enxerga, ele vai capturando, então para ele é mais um item alimentar que ele está consumindo, na brânquia é por causa de respiração. E daí a gente fica pensando de onde vem esse microplástico. A gente fica grande, uso de canudo, uso de garrafinha, mas a gente tem que levantar uma bola aí que quando você vai lavar uma roupa, né, essa roupa, o jeans ou qualquer roupa, você tem fibras de roupa. E quando você lava a roupa, você está eliminando microplástico. E esse microplástico vai para o canal do rio. E a gente não tem ainda nenhuma política de limpeza ou de filtrar essa água antes de ir para o riacho, né, do sistema de esgoto. Pessoal, eu acho que eu falei bastante, e daí eu queria mais ouvir vocês agora. Então, aqui eu deixo o meu obrigado, o meu e-mail, fiquem à vontade a escrever. Aqui o meu ResearchGate, aqui a gente tem a página, o código QR do laboratório. Nesse tempo de pandemia a gente vira blogueirinho, né? Então agora a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube e é isso. Elber, obrigado. Eu acho que eu tenho mais tempo, né? Mas a gente pode deixar para conversar, né? Com certeza. Peraí. Demais. Deixa eu tirar a apresentação. Com certeza, Mildo. Podemos conversar um pouquinho a respeito. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Pessoal, parabenizando você, Mildo. Depois você dá uma olhadinha no chat. Eu tenho uma pergunta, Mildo, para você, que eu queria que você compartilhasse com todos, na verdade, né? Acho que ficou muito claro para todo mundo que a complexidade da Amazônia, né, em termos de riacho, em termos de estudos ecológicos, é coisa, né? Você anda 1 quilômetro, você tem uma complexidade. Se anda mais 2, é totalmente diferente, enfim. Para você, isso é um estímulo para continuar fazendo pesquisa ou você já chegou numa certa fase da vida que isso te enche o saco, né? Ou você ainda segue estimulado? Como que é essa relação? Porque, na verdade, a gente que trabalha no Alto Paraná, também, a gente tem muita coisa ainda a ser estudado, principalmente no que diz respeito a riacho, né? Mas, como você diz, a gente tem uma, entre aspas, né? Você falou do Scioli lá, uma maior homogeneização aqui, né? Os nossos riachos não são tão complexos, enfim.
Qual que é a sua opinião a respeito disso aí na Amazônia? Isso te estimula? Quais são os desafios para você aqui daqui para frente? Eu acho que, não, na verdade, sim, isso é um desafio e sempre foi, né? Quando eu saí de Sorocaba, né, trabalhando no Rio Tietê com o Martinho, e daí chega aqui já foi um grande desafio, porque, sei lá, nem lembro quantas espécies a gente trabalhava no Sorocaba. E quando eu cheguei na Amazônia, eu não conhecia nenhuma espécie, assim, eu conhecia geófagos brasilienses em Sorocaba, chego aqui, eu tenho, sei lá, 10 espécies de geófagos tudo na cara, né? Então, isso é muito, muito, muito estimulante, sabe? De essa complexidade. Eu não, porque, assim, imagina se fosse tudo igual, né, cara? O mundo chato se fosse tudo igual, todo riacho igual. Aqui não. Aqui cada coisa aqui. E a gente, assim, eu acho que a gente está bem caminhando, às vezes lento, ainda mais agora, né? Com essa falta de incentivo total à pesquisa, ao meio ambiente. Mas eu acho que a gente tem que caminhar e tentar descobrir, né? Eu brinco muito. Você pega os trabalhos do região temperadas, cara, eles explicam tudo, eles conhecem tudo, o desenho experimental é perfeito, sabe? Aqueles 320 riachos distanciados perfeitamente. Aqui, imagina, cara. Aqui a gente consegue 7 riachos assim, ó. Você não consegue caminhar, E olhe não lá consegue ainda. chegar, não tem acesso. Mas isso é desafiador. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu não tinha dimensão quando eu queria vir para a Amazônia. Eu não sabia que era isso. Mas é um desafio muito grande. Eu lembro que São Paulo você fica brigando às vezes para trabalhar em trechos, né? Não, esse trecho aqui, fulano está trabalhando já. Cara, quando eu cheguei aqui, eu tinha 330 mil hectares em Cachoanã para trabalhar. Só eu. Ninguém sabia nada. Mas isso também, você fica assim, cara, por que não tem alguém trabalhando comigo, né? Então a gente precisa ainda de muita gente. A Amazônia ainda tem espaço para ictiólogos a rodo. Cada vez eu quero trazer mais gente para cá, porque precisa. Esse é o estímulo, entendeu? Eu preciso deixar gente para trabalhar. Eu sei que eu sou jovem ainda, mas eu preciso de gente aqui. A gente precisa de mais, tem muita coisa para fazer ainda. Eu brinco, aquele 67% de não explicação, uma hora a gente vai ter que explicar mais. Isso a gente vai ter que começar a trabalhar com interações. A gente não trabalha com interações, é difícil. Predação, sabe? Competição, como é que a gente vai trabalhar a competição? Né? E são desafios que a gente tem que avaliar, mas é um estímulo. Eu acho que se fosse tudo igual, eu já estaria fazendo outra coisa. Aí continuando bem na sua fala, né? E os desafios com relação à taxonomia, né? Por exemplo, você faz um trabalho nos riachos aí, nos igarapés e tal. Vocês têm muita dificuldade com relação à identificação das espécies? Porque assim, aqui a gente tem algumas duvidazinhas, a gente recorre, né? Ao Langiani, enfim, né? A gente tem aí o suporte deles, mas aí é complexo, né? E como que você trabalha com isso? Porque aí você tem aquela questão na dúvida, né? A gente não é taxonomista, e tem a questão de pode ser uma espécie nova, né? Enfim, e aí, como que rola isso? Parcerias com taxônomos e sistematas. Eu preciso, né? É fundamental, cara. A gente, assim, eu sei a identificação que eu sei, eu consigo identificar boa parte de Cachoanã porque eu trabalhei 10 anos, eu fiz meu mestrado e doutorado na região. Então, o que vem de lá, eu consigo. Outras regiões é parceria, é estimular os alunos na identificação, a correr atrás de amigos taxônomos, né? A gente tem uma vantagem muito grande aqui, que eu tenho o Guild aqui do lado, né? Com uma das maiores referências para a Amazônia, o Guild e o INPA. Então eu posso correr, tenho os sistematas do Guild, que eu posso pedir parceria, ajuda, mas é isso, eu tenho um problema muito sério, porque a gente vai olhando as espécies, ainda mais assim, você vai trabalhar com uma ecologia reprodutiva, ou mesmo alimentar, cara, eu preciso ter certeza de que espécie que eu estou fazendo, né? Senão Com certeza. Não tem sentido nenhum. Então eu preciso da identificação concreta. Hoje a gente está começando, isso é
todos os sistemáticos me xingam muito, porque a gente nunca tinha coletado tecidos dos bichos. E hoje a taxonomia integrativa está aí, né? Que eu preciso fazer tanto a taxonomia convencional, mas eu tenho que botar num banco, fazer a molecular, fazer genética desses bichos, para realmente uma confirmação. E a gente não coleta em álcool, eu tudo jogo no formol. Então eu sempre recebi muita... O pessoal de sistemática briga muito comigo. Pô, você coleta tanto bicho, lá, 15 mil bichos da Nara, não tem nada em álcool, tá tudo no formol. Então agora a gente está começando a coletar. Tudo que eu coletar, uma parte vai para o álcool, uma parte para o formol, para a coleção. Mas é isso, a gente vai ter que ir mudando, vai ter que ir aprendendo. Eu estimulo muito assim, os alunos também a correr atrás de aprender a identificar. Não adianta você ficar só, sou ecólogo. Não, cara. Tem que aprender a identificar o bicho, pelo menos o bicho que está trabalhando. Né? Que é um desafio, mas as parcerias são fundamentais. Isso precisa ter. Você não vive no seu mundinho fechado e tal. Você precisa ter parcerias com sistematas, com ecólogos, com fisiologistas, com tudo. Com certeza. As parcerias são extremamente importantes. Mildo, tem o William Zapata. Ele está perguntando o seguinte, né? Que conectando peixes e pessoas, será que os peixes querem se conectar com a gente? Qual a sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que a gente quer se conectar muito mais com os peixes. Mas eu acho, cara, sei lá, né? A gente tem essa afinidade com peixe, né? Quem não gosta, quem trabalha com peixe que não tem um aquário na sua casa. Os meus peixes assim, que gostam de se conectar comigo, porque eles querem comida. Né? Eu chego perto do aquário, eles estão doidos. Mas é muito... A gente precisava saber viver junto, na verdade. Né? Não adianta... o ser humano está aí, não tem como a gente isolar o ser humano dos peixes. Então, vai ter que juntar. Eu acho que tem uma pergunta super fácil da doutora Carla Polazzi para mim. Tem. Quer já responder? Eu vi. Vou tentar, né? O que você acha que o poder público pode fazer para proteger os peixes amazônicos? Tá fácil, assim, cara. Não, Bom, eu acho assim, a gente já tinha ideia, Carla, do problema de você fazer áreas protegidas baseadas em parte aquática, né? E eu acho que o trabalho da CISA, que saiu esse ano, mostrou muito bem isso, né? Que mesmo quando a gente cria áreas protegidas baseadas somente na parte terrestre, a gente conserva os peixes, ok? Porque o peixe está ali no meio da área protegida. Mas não é uma efetividade baixa ainda. Precisava ter algumas políticas de você pensar em algumas unidades de conservações, algumas áreas protegidas, baseadas na biodiversidade aquática, né? Entendeu? Porque você, às vezes, quando você cria uma unidade de conservação terrestre, você não está preocupado ali, por exemplo, se você pegou toda a bacia, ou toda aquela microbacia. Então não adianta você proteger metade da bacia, a outra metade está exposta. Outra coisa também, que foi o trabalho da Lacorte, mostrando a eficiência das unidades, das áreas marginais, né? Das áreas protegidas, que aparentemente 30 metros não é uma efetividade favorável, né? Você tem que ter áreas protegidas maiores, ou em toda a extensão. Então, assim, acredito que o poder público deve pensar no ambiente aquático também, não só no terrestre. Sei que, às vezes, para você criar algumas unidades, você precisa de espécies guarda-chuvas, né? Que geralmente, peixe de riacho... O que peixe de riacho é fofinho, né, cara? Eu acho fofinho, mas não é fofofauna. Fofofauna é macaquinho, outros bichinhos assim. Mas peixe não é fofofauna. O donata não é fofofauna. É quase mais que peixe, às vezes, porque é bonitinho, né? Assim. Agora, o que um zigóptera ou o que um percevejo... A barata d'água. Barata d'água, né? Olha que bonito. Mas eu acho que a gente está caminhando, né? A gente já tem mostrado o quanto esses trabalhos que saem da CISA, do Dalla Corte, vem mostrando isso, né? O que a gente precisa fazer. Espero ter respondido, doutora Carla Polazzi. Ô, Mildo, a Lucélia está dizendo que a carizebra é fofofauna, sim. E ela verdade.
E ela está te perguntando o seguinte, né? Ela solicitou que você desse mais uma complementação, né, sobre o artigo do Covid, né? E na sua opinião não, quais são as suas previsões? E aí eu vou dar uma norteada, né? Que ela abriu pós-pandemia. O que você acha que vai acontecer aí? Quais são as suas previsões? Bom, então, o artigo do Covid, né, que, na verdade, eu tava assistindo uma palestra sobre morcegos, e que o Tiago Bernardi apresentou esse artigo, mostrando porque todo mundo está colocando o morcego como o vilão do Covid, né, porque o pessoal está comendo morcego e não sei o que, na China e tal. E o trabalho ele mostra, daí o Thiago mostrou esse trabalho, daí eu fui ler e, cara, ele mostra assim, nos anos que a gente teve as pandemias, o que estava relacionado com o vetor, né? Hoje a gente sabe, já tem trabalhos mostrando que o pangolim é um vetor do Covid. E na região da onde surgiu, eu não lembro o nome da cidade, onde surgiu o Covid, você tem intenso desmatamento. E o pangolim está sofrendo caça por causa desse desmatamento. É mais fácil, o bicho não tem refúgio, não tem nada. Então, você está dentro do desmatamento, a fauna está vindo mais perto da cidade, e você está tendo caça do pangolim. E o pessoal começou a comer pangolim e, sei lá, surgiu o Covid, de alguma forma. E isso foi vários efeitos também em outras pandemias. Então, eles estão ligando. E a gente sabe que, cara, a qualquer momento na Amazônia você pode ter casos como esse do Covid. Isso aí foi na China, mas aqui na Amazônia. Já foi descoberto a hanseníase sendo transmitida por tatu. Os professores aqui da UFPA. Né? Então, assim, na carne do tatu você tem o mais de 40 doenças, né? E o pessoal come tatu. Muitas doenças. Sabe? E isso o quê? Em função do desmatamento. Se eu estou desmatando, eu estou perdendo a área dos bichos e o pessoal está comendo. Então, assim, aconteceu com o Covid. Cara, qualquer hora vai acontecer aqui. Isso aí, infelizmente. Então, a gente tem que balancear, assim, esse impacto ambiental parece uma coisa, desmatamento da Amazônia, olha o que aconteceu. Aconteceu um desmatamento, provavelmente um desmatamento, os bichos começaram a usar caça, surgiu uma pandemia. Fico preocupado? Tem que ficar, até o que está acontecendo aqui na Amazônia. E só completando, Mildo, eu estive no parque da Serra do Mar agora, no final de semana, lá no núcleo de Caraguatatuba. A gente estava fazendo trabalho lá e o diretor do parque lá, né, estava falando que aumentou a caça nesse período. Logicamente que é por conta de estímulo de falta do desmonte de fiscalização, etc. Ninguém mais tem medo, na verdade, né? Aumentou, assim, absurdamente a caça para consumo. Então, eles não pegam animais, por exemplo, né? Canário da terra, não sei o quê, que o pessoal põe em gaiola, não. Jacu, eles estão pegando a polícia ambiental a rodo, tudo morto, pronto, já abatido, limpo, para consumo. Além de paca, enfim. Então, quer dizer, a questão dos estímulos, né, do incentivo à criminalidade ambiental, né, por conta do governo federal e por conta de tudo que está rolando, né, e a questão, né, do consumo da carne, desse contato mais íntimo, né, com a fauna. Inclusive, a portaria aqui do Estado de São Paulo proíbe os pesquisadores a terem contato com primatas, né, e morcegos, por conta do risco e coisa e tal, até que venha a vacina, enfim. Os outros grupos está liberado a pesquisa, né? Então, quer dizer, e aí aumentou o consumo desses animais, olha da fauna silvestre, olha que interessante, né? E que tem tudo a ver com o que você está falando, na verdade. Né? Então, o Brasil está enfrentando essas duas situações aí, né? Só completando da Lucélia, né? Minha visão pós-pandemia. Égua quer dizer que eu não. Égua é o termo paraense, tá? Quando eu falo égua, já sou paraense.
Cara, eu tinha esperança, pelo menos, de mudança de comportamento das pessoas. Sinceramente, sabe? Distanciamento social, respeito ao seu espaço, tudo. Cara, você vai olhando, pelo menos olhando aqui em Belém, nada mudou. Nada mudou, sabe? Aqui em Belém parece que já tem vacina, porque o pessoal já acabou. Né? Então você parece o neurótico com máscara, com tudo ainda. Mas então infelizmente, eu acho que isso vai refletir nas questões da biodiversidade, de preservação. Não sei se vai mudar muita coisa. O pessoal acho que não caiu a ficha ainda da importância de a relação, né? Meio ambiente e saúde. Eu acho que, sabe, eu acho que não caiu ainda essa ficha. O que eu tenho a ver? O que é a minha saúde? Mesmo que o cara, sei lá, o cara mora num apartamento no meio da cidade, dane-se a Amazônia, dane-se floresta. Não. Se a pessoa não cair a ficha que esse dane-se para a floresta ou não importa com a Amazônia, vai afetar a vida dele sim, e vai a saúde, sabe, o que está acontecendo agora. Infelizmente, a minha percepção assim, que pós-pandemia, se nós vamos melhorar como seres humanos, eu acho, infelizmente, infelizmente vai voltar ao mesmo normal de antigo. As perspectivas não são boas. Eu acho, cara, porque assim, eu tô vendo a gente não tá podendo ir para campo muito, né? Eu tô bem isolado. Mas eu vejo pelo comportamento das pessoas, sabe? Da política, da percepção. Sabe? Você trabalha com esse negócio de meio ambiente, né? Por isso é tão preocupado. Não é que eu estou preocupado porque eu trabalho com o meio ambiente. Eu estou preocupado porque eu vivo, né? Como você também vive. Um engenheiro uma vez falou isso para mim. Você não apoia o governo porque o governo não está nem aí para o meio ambiente. Você trabalha com o meio ambiente. Não. Acho que todo mundo tinha que se preocupar com o meio ambiente. Porque é saúde. Então, eu acho que não vai mudar. Infelizmente, a gente precisava de uma outra ideia, uma outra política aí. Mas é isso. Mas, obrigado, Lucélia, pelos comentários. A última pergunta, Mildo. O William Zapata está perguntando para você a respeito dos microplásticos. Você consegue ler aí? Deixa eu ver aqui. Sim, se ele está perguntando se é só um efeito mecânico ou fisiológico, bioacumuladores ou ecofisiológico. Sim, o microplástico, como a maioria dos plásticos, ele solta o bisfenol, que é o BPA. Né? Se você olhar a maioria alguns plásticos, sei lá, livres de BPA ou poucas quantidades de BPA. Então, o microplástico, ele tem o bisfenol. O bisfenol, ele afeta questões hormonais, tanto dos organismos quanto do ser humano. Né? Eu acho que a gente até conversou um pouquinho, né, Albert, sobre o bisfenol. A gente está com um trabalho aqui que a gente vai avaliar. O Begô até está nesse trabalho com a gente também. A gente vai avaliar microplástico no peixe, o bisfenol no peixe, e as pessoas que estão comendo esse peixe se podem estar contaminadas com bisfenol, e se o leite materno das mulheres em amamentação estão passando bisfenol para as crianças. Já tem alguns trabalhos que já foi encontrado leite materno bisfenol, provavelmente do microplástico. Então, assim, o microplástico mecânico é o principal, porque ele obstrui, né, a passagem do intestino, o tamanho do plástico, nas guelras pode reduzir respiração, mas tem problemas fisiológicos e ecofisiológicos também. E já tem alguns estudos. Já foi encontrado impacto de bisfenol em ser humano, na parte reprodutiva, principalmente. Afeta a parte reprodutiva, é um cancerígeno, um monte de outras coisas. Olha lá, estão falando, né, a Catarina está falando que a contaminação por microplástico em mamadeira é muito elevada. Sim. Muito legal. Mildo, então, muito obrigado pela sua contribuição. Tem mais perguntas? Imagina, cara. Não? Muito obrigado pela sua contribuição, foi excelente, né? Acho que a gente concretizou aqui aquele bate-papo de 1 ano e lá vai cacetada atrás.
Mas a próxima eu quero estar em Sorocaba. Com certeza. Vamos. Não quero mais ficar num quarto fechado. A pandemia trouxe coisa boa, né? Mas assim, no sentido da gente poder fazer coisa remota, coisa que a gente não ia fazer presencial, porque a gente não tem perna. Mas no caso desse evento, por exemplo, a FAPESP aprovou o nosso evento, o apoio, mas só presencial. Ou seja, então talvez o ano que vem a gente faça um outro evento com esse apoio da FAPESP, que está lá reservado, antes que a FAPESP acabe, né? Porque eles estão querendo desmontar a FAPESP aqui em São Paulo, tirar recurso, enfim. Então, mas estou muito feliz aí da sua contribuição, da sua presença. Então, agradeço mesmo de coração, né, essa parceria. E muito obrigado mesmo. Valeu, Elber. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pelos elogios, pelos comentários. Pessoal, quem quiser me escrever, eu vou escrever no chat aqui meu e-mail. Quem quiser conversar mais, algum trabalho que eu mostrei aqui. Esse do Covid, eu acho que eu baixei ele já. Eu mando, mas fiquem à vontade. Valeu demais. Mildo, se você puder colocar o link dos artigos que você citou, teve algumas pessoas que pediram. Se você puder pôr durante... Não precisa ser agora, pode ser durante, se ficar mais um pouco aí. Se você puder colocar. Não, eu vou ficar por aqui hoje. Daí, e aí, se você puder colocar... Tá bom? Se você puder colocar... Paulinha, obrigado. Obrigadão. Tá joia. Gente, mas valeu demais. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, estamos por aqui. Venham conhecer a Amazônia quando acabar a pandemia. Belém é legal. É quente, mas é legal. Valeu, gente. Valeu, Elber. Obrigado, Mildão. Então, dando...